aqui no Conversa de Sofá e esperamos você, porque vai ser muito bom, muitas informações e você vai entender mais sobre o anticristo e a grande tribulação. Estamos aqui novamente para conversar com você nessa conversa de sofá sobre a grande tribulação. E hoje nós queremos entrar com a figura do anticristo, não é, Sinomar? São assuntos bem pertinentes para esta hora, não é? Quando nós estamos na iminência da volta de Cristo e realmente em todo mundo há uma curiosidade sobre este assunto, né? E é muito importante que nós estejamos inteirados de tudo aquilo que vai acontecer daqui para frente. Então, é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui de novo, nesta linda segunda-feira, e que Deus possa abençoar você e a sua família. Então, mas apesar de você já ter tocado no assunto na semana passada, as perguntas continuam chegando sobre se os cristãos, aqueles que já têm Cristo no coração, irão passar pela grande tribulação ou não. Eu acho que você deveria falar de novo disso. Vou responder rapidamente da seguinte maneira. É a parábola das 10 virgens que mostra que um grupo daqueles que esperam o noivo está preparado, está comprometido, está cheio do Espírito Santo, estão na expectativa da volta dele, e um outro grupo está aí dentro da igreja sem compromisso, sem santificação, são membros da igreja, mas não frutificam, não ganham almas, não oram, muitos nem lêem a Bíblia, a não ser esporadicamente. Mas há um grupo fiel, que a Bíblia chama, em Apocalipse 2 e 3, de vencedores. Este grupo vai com o noivo. O outro grupo fica aqui e vai passar pela grande tribulação, sim. Porque no capítulo 7 de Apocalipse, João, ele viu uma grande multidão que veio de salvos. Uma grande multidão de salvos que vieram da grande tribulação. Então, agora você já deixou muita gente com medo aí. Não, porque o arrebatamento é uma premiação para aqueles que são fiéis. A Bíblia é clara em dizer isso, não é? Ao vencedor eu lhe darei isso, isso e isso. Então, todos nós estamos numa caminhada. Existe o grupo dos vencedores, existe o grupo dos crentes imprudentes, como está lá na parábola. São imprudentes, gostam de Jesus, amam a Jesus, serão salvos, não é? Mas não participam do arrebatamento. Poxa, eu acho que ficou muito claro agora para todo mundo. Então, nós vamos ler alguns textos que o próprio apóstolo Sinomar separou para a gente. Um texto de Mateus 24, versículos 21 e 22, que diz assim: porque haverá então a grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Você quer fazer qualquer comentário já a respeito deste texto? Apenas dizer o seguinte, que nós sempre tivemos momentos difíceis, desde que o mundo é mundo, não é? Principalmente nas épocas de epidemias. Porém, o que Jesus está falando aqui é de um tempo de julgamento, quando o próprio Deus tem as rédeas e o comando de tudo aquilo que vai acontecer aqui na face da terra. É um período chamado pelos profetas do Velho Testamento de o dia do Senhor. Aqui você até separou Joel, você quer que eu leia? Leia Joel 1,15, por Joel favor. 1,15. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo.
como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. É um dia terrível. Um dia que não é um dia de 24 horas. É um período de tempo. A Bíblia é clara e mostra que esse período de grande tribulação é de 3 anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias. Vai ser um período quando os juízos de Deus serão desencadeados sobre a face da terra, sobre aqueles que são conhecidos na Bíblia como inimigos de Deus, os ímpios, aqueles que nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Na primeira palavra dessa série, a primeira conversa nossa, você baseou muito no livro de Daniel. E aí você falou que vai acontecer 2 séries de 3 anos e meio, que dá no total de 7 anos. E agora você disse aí nos 3 anos e meio. E os outros 3 anos e meio? O anjo diz para Daniel o seguinte: 70 semanas estão determinadas para o teu povo. 70 semanas de anos. Ou seja, 70 vezes 7, 490 anos estão reservados para Deus tratar diretamente com o teu povo. Lá deixa bem claro, com o povo de Israel. Toda vez que o anjo diz para Daniel, o teu povo é o povo de Israel. Então ele disse que o primeiro período seria de 7 semanas. 49 anos. Desde a ordem para reconstruir Jerusalém, que aconteceu com Neemias, Esdras e Zorobabel, até o término da construção, 7 semanas. Depois diz assim, e aí haverá mais 62 semanas. 62 semanas até o ungido, até o Messias, que morrerá, ele será tirado. Então, mais 62 semanas vezes 7, 434 anos. Então, 434 mais 49, 483. 483, mas são 490, então falta 7 anos. É os 7 anos reservados por Deus para tratar com a humanidade, tratar com o mundo incrédulo, tratar com o anticristo e, por fim, nesta dispensação da história da humanidade. E este período de 3 anos e meio iniciais, Mateus 24, do 1 ao 14, que é o período que nós chamamos de princípio das dores. Os outros 3 anos e meio é a grande tribulação, totalizando então 7 anos de tribulação. Só que uma é grande. Nunca houve na história, quem lê o livro de Apocalipse, eu acho que nós podemos, num programa aí, falar do livro de Apocalipse, sim, não é? Sim. Você vê que as catástrofes que vão acontecer na face da Terra são coisas inimagináveis, são coisas incríveis, estrelas caindo, estrelas cadentes, né? Tem gente que pensa que são essas estrelas que estão aí no céu. Não, essas são fixas e são muito maiores do que o planeta Terra, não é? São alguns meteoros, talvez, alguma coisa assim, caindo sobre a face da Terra. Mas espera aí um pouquinho, eu não sei se as pessoas entenderam todas essas contas, porque, francamente, eu não entendi nada. Mas olha, eu vou entender. Com o passar do tempo, nós vamos conversando aqui, e eu creio que tanto eu como todo mundo vai entender isso. Mas me muito diga bem. O que você não entendeu. É muita conta, é muita conta. Essa coisa aí de tantos anos, quase 500 anos, 490. 490 anos reservados para o povo judeu. Por isso que para Deus voltar a trabalhar com Israel por mais 7 anos,
A igreja tem que sair de cena, porque o programa de Deus com a igreja é um, o programa de Deus com Israel é outro, e um programa não invade o outro. E esse 490 anos já aconteceu? Está Aconteceu acontecendo? 483 anos, faltam 7 anos, que é a última semana de anos. Uau! Entendeu? Entendi. Então, agora, neste período que você está comentando aqui, que nós estamos conversando, que é o período da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio serão anos de pré-tribulação. E o segundo grupo de 3 anos e meio é que vai acontecer a tribulação propriamente dita? Eu chamo de juízos preliminares, o princípio das dores. Sim. É quando é Mateus 24, de 1 a 14. Não dá tempo de nós lermos aqui, mas você pode ir anotando aí. É o período dos falsos profetas. Sim. Vai aparecer muitos falsos profetas dizendo, eu sou, né? Eu sou Cristo, ei-lo ali. Não acreditem, Jesus disse, porque a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Ou seja, haverá no céu o sinal do Filho do Homem. Então ele aparecerá com todos os santos e os anjos com ele. Será algo indescritível, mas primeiro haverá uma pirotecnia, eu creio. Ai, meu pai do céu, pirotecnia. Primeiro Deus, eu acho que Deus porque lá em Zacarias... Tá vendo? Eu falo que ele tem essas coisas, eu penso o seguinte, que Zacarias... Gente, pirotecnia, anota. Zacarias 14, fala que aquele dia não será nem dia nem noite, quando Jesus vier sobre o Monte das Oliveiras, entendeu? Então, eu penso que Deus vai preparar aquele dia especial para dar um verdadeiro show antes de Jesus aparecer. Entendeu? Porque a Bíblia diz o seguinte, todos os habitantes da terra estarão olhando para o céu. Todos verão o Filho de Deus voltando. Entendeu? Alguma coisa vai acontecer para chamar a atenção de todos. Mas peraí, vamos voltar um pouco na natureza da grande tribulação. Não, só um minutinho. Tá. Eu quero falar ainda que esse período é o período dos falsos profetas. Sim. É um período de guerras e rumores de guerras. Sim. Mas Jesus disse, mas ainda não é o fim. É verdade. Né? Haveria então fome, peste, muitos terremotos na face da terra e, sobretudo, muito terrorismo. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 6, anote aí, está uma lista, não é, de qualidades que os homens terão imediatamente antes da volta de Cristo. Paulo diz assim, que... Aqui eu posso ler para você, se você quiser, um pouquinho, né? O versículo 2 diz que os homens serão egoístas. Vai anotando aí, só preste atenção nisso. Paulo fala de 18 características das pessoas dos últimos dias. São 3 grupos de 6, meia. Porque o mundo já, de uma certa maneira, o espírito do anticristo já está operando no mundo. Você pode notar que há uma forçação de barra para que o homem se animalize, para que a família tradicional seja deixada de lado, para que o sexo seja sem freio, desenfreado. Então, é o espírito do anticristo operando. Então, leia para mim a lista. Então, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Agora, só imagine você, preste atenção. Isso aqui, Paulo está dizendo, nos últimos dias, na última hora, os homens serão assim. Agora, olha que
que coisa terrível. Olha no que vai virar a humanidade. Continua? Pode continuar. Ímpios. Serão ingratos, Ímpios. ímpios, Sem amor pela família. implacáveis, Irreconciliáveis. caluniadores, sem domínio próprio. cruéis, inimigos do bem, traidores. atrevidos, Precipitados. Soberbos. mais inimigos dos prazeres do que inimigos de Deus. Sim. Não é? Então, é uma classe de pessoas que estarão vivendo uma vida selvagem. Sim. Agora, isso tudo é princípio das dores, viu? Sim. Princípio das dores. Por isso que o juízo de Deus virá de maneira tão severa sobre esse tipo de gente. Ok. Então, isso tudo é antes. Então, nos fale agora sobre... Isso é antes da grande tribulação. Sim, agora eu estou pedindo para você falar um pouco sobre a natureza da grande tribulação. É um período de juízo da parte de Deus sobre todos os habitantes da terra. Quando a Bíblia fala dia de Cristo e dia do Senhor, o dia de Cristo é o dia que ele volta. Mas a Bíblia fala muito... O dia de Cristo não aparece no Velho Testamento. Só o apóstolo São Paulo usa esta expressão, o dia de Cristo, que é o dia da volta de Cristo. Agora, o dia do Senhor, ou o terrível dia do Senhor, ou o período da angústia de Jacó, é este período reservado por Deus para tratar com a humanidade ímpia. Então, a natureza da tribulação é esta. É um período de negritude total, é um período onde Deus vai mudar a própria topografia da terra por causa haverá um terremoto de proporção mundial. A Bíblia diz que os montes não foram achados e as cidades das nações caíram. Imagine você uma cidade igual São Paulo. Ela vai balançar e vai cair toda. Depois, quando eu vou falar sobre o livro de Apocalipse, eu vou mostrar para você no capítulo 16 como é que toda essa história termina. É uma calamidade pública. E o objetivo da grande tribulação, assim, o que você pode nos dizer? Qual o objetivo? Deus não podia fazer tudo isso sem que a humanidade passasse pela grande tribulação? Parece pergunta de criança, né? Deus. É porque os filhos, os adolescentes falam, mas Deus não pode fazer isso sem, né, deixar que as pessoas sofram. Mas é uma pergunta que fica, às vezes, até nos adolescentes que estão te assistindo, nos adultos também, lógico. Deus ele tem que dar um fim em todo esse sistema que existe hoje de se contrapor à palavra de Deus, se contrapor ao próprio Deus, porque o anticristo, antecipando um pouquinho, ele vai se levantar contra tudo que fala em Deus. Ele vai se assentar no trono e vai exigir adoração para ele mesmo, não é? Que trono seria esse? Assim, quando você fala, A ele Bíblia, vai assentar no trono. O falso profeta é o grande propagandista do anticristo. Então ele são duas personagens. Ele vai promover o anticristo. Ele é um líder religioso. A Bíblia diz que é um líder religioso. Só para as pessoas que estão nos assistindo acompanhar bem o seu pensamento. Então, você já está falando aí de duas personagens. O falso profeta e o anticristo. E o anticristo outro. Sim, mas eu estou dizendo que o falso profeta a segunda vem besta antes do anticristo. O anticristo e o falso profeta
eles aparecem propriamente simultaneamente na história. João viu a primeira besta que emerge das nações, das muitas águas, ou seja, das nações, ou seja, da Europa Ocidental. Porque a Europa Ocidental hoje, lá estão os países do antigo Império Romano, não é? Que, de acordo com a visão de Daniel, esse império se manifestaria no fim dos dias como um poderoso império, onde 10 nações formariam uma força política poderosa na face da terra. E é de dentro deste poder político, deve ser mais ou menos do sudoeste da Europa, vem de um pequeno país, fala que é um pequeno Chipre, vem de uma pequena região, é de lá que surge o anticristo. E quem é que vai promover o anticristo? Quem é que vai utilizar todos os recursos da mídia, toda a capacidade que tem, o poder de influência no mundo? Um grande líder religioso que é o falso profeta. É um falso profeta. Então, ele vai mandar fazer uma imagem do anticristo e o mundo inteiro será desafiado a adorar aquela imagem. Hoje eu tenho um entendimento que eu não sei se os outros teólogos concordam comigo. Porque quando você vê hoje uma televisão, você está vendo uma imagem de uma pessoa que está falando, não é? Então, eu não creio que seja uma estátua que vai falar, seria um antagonismo, né? Mas eu acho que a mídia vai ser usada para promover o anticristo, a imagem dele vai estar falando o tempo todo, e a Bíblia diz que todos os governantes do mundo, todos os governadores, todos os prefeitos, todos os presidentes vão entregar ao anticristo o que ele tem na mão, o seu governo, não é? O governo do município, do estado, da nação, e o anticristo será um tipo de presidente mundial. Entendi. Presidente mundial. As nações se voltarão para ele. Ele vai aparecer, preste atenção, com uma proposta de paz irrecusável. Nós sabemos que o mundo está caminhando para um período terrível, não é? Mas de repente este homem vai entrar em cena com uma proposta incrível de reorganizar o mundo, inclusive para impedir assaltos e roubos a bancos, etc. e tal, essas falcatruas que existem hoje por aí. Ele vai colocar um número em cada pessoa, ninguém mais vai usar dinheiro, não vai ter nota, não vai ter moeda, não vai ter nada disso. Talvez nem cartão de crédito não vai ter mais, na China já não, propriamente não existe nem cartão de crédito, não é? Mas todo mundo vai ter uma marca na testa ou na mão. Se você não tiver esta marca, você não faz nenhum negócio. Não tem como roubar, não tem como falsificar. Cada um tem o seu número. E este número também é um número que tem 18 dígitos. 666. Nós vimos aí as qualidades malignas das pessoas da última hora. Sim. Tudo que está acontecendo no mundo hoje, até o corona. Corona é 6. E se você pegar o C, o O, o R, o O, o N e o A e olhar no alfabeto, por exemplo, o C é o número 3 no alfabeto, não é? A, B, C. Se você somar, dá 66. Mais corona dá 666. Meu Deus! Tudo dá 666. Isso significa que o espírito do anticristo já está agindo. É isso aí que eu ia Ele falar não com entrou você. em cena, mas o espírito dele já está agindo. Então, você acha, porque tem uma pergunta aqui,
Você acha que tudo o que está acontecendo já é uma preparação para a vinda do anticristo? É lógico. É porque você já está falando isso aí, embora tenha essa pergunta, e aí eu estou falando só para que haja uma fixação, porque você deu muita informação para que todos possam fixar muito o que você está falando e que não haja confusão. Aí você vê que todas as coisas que estão acontecendo no desenvolvimento mundial já estão caminhando para o preparo da vinda do anticristo. É lógico, inclusive politicamente. Hoje você pode ler as informações dos grandes jornais do mundo. Os grandes líderes mundiais estão já pedindo que surja um homem, um crânio, um cara eletrizante, um gênio, porque o anticristo será um gênio, Sim. não é? Ele tem algumas características bem dele. É um cara que não vai ser nem homem nem mulher, porque a Bíblia diz que ele não será dado a mulheres, não terá interesse por mulheres. Então, é um cara diferente, mas ele vai ser muito, muito inteligente. E ele está esperando exatamente a hora certa para entrar em cena. O mundo político já está preparado. Roma, hoje, não se fala em outra coisa a não ser no surgimento de um líder mundial. Estão trabalhando também a ideia de uma só igreja, uma igreja mundial, única. Aí entra as igrejas pagãs, as religiões pagãs, não é? As religiões apóstatas e o cristianismo. E quem não entrar nesse esquema vai ser perseguido. É aí que os cristãos que ficarem vão ser perseguidos e vão ser decapitados. E é por isso que a igreja será tirada antes. Por isso que a igreja será tirada antes, porque a igreja não tem nada a ver com essa história. Entendeu? No livro de Apocalipse, a igreja aparece no capítulo 2 e capítulo 3. Depois a igreja desaparece. E só aparece no capítulo 19 para as bodas do Cordeiro. E João, ele viu Jesus se casando. Casando com quem? Se a noiva não está lá? Se a igreja não está lá? Tem gente que quer insistir que a igreja passa pela grande tribulação. Então, Jesus vai casar com quem? A noiva está lá. No capítulo 19, a igreja aparece para as bodas do Cordeiro, para a ceia, diz lá, para a ceia das bodas do Cordeiro. É interessante que haverá festa, né? Uma baita de uma festa. Jesus, quando ele tomou a última ceia, disse: eu não tomarei mais este vinho com vocês, até aquele dia em que eu tomarei o novo vinho no reino do meu Pai com vocês. É muito bom, mas vamos voltar para a figura do anticristo para a gente poder fechar esse assunto, porque senão a gente divaga, porque o assunto, o tema é rico demais, não é? Inclusive ele vai aparecer como anticristo com grande fúria, né? Exato. Por quê? Por que tanta fúria? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Muito rápido, né? Ele sabe agora, o maligno sabe que pouco tempo lhe resta. Por exemplo, o crescimento da igreja daqui para frente será algo incrível. Está havendo um despertamento no mundo inteiro, inclusive esse coronavírus está nos empurrando para mais perto de Deus. Tá ou não tá? É verdade, Está nos empurrando. Nunca o povo de Deus orou como ora agora. Isso vai desencadear um avivamento de proporções mundiais. A igreja brasileira, por exemplo, ela cresce assustadoramente, não é? Pensa num bolo. Pense num bolo, num prato. E tem milhões de formiguinhas comendo ele por fora. Assim é a igreja. Hoje só que em Goiânia, são 4.800 igrejas comendo desse bolo todo dia.
entendeu? Então o maligno, ele está desesperado, porque ele comanda esse sistema religioso sem Deus, essa falsificação de igreja, esse tipo de evangelho que não transforma, esse tipo de evangelho que só explora os crentes, entendeu? Então, ele sabe que agora o tempo dele na terra é curtíssimo. Por isso que lá em Apocalipse 12, fala que ele será expulso das regiões celestes, será jogado na terra, é quando começam os 3 ais. Então, vamos fazer o seguinte. No próximo programa, você vai nos dar uma visão panorâmica do livro de Apocalipse, porque eu percebo que você está doidinho para fazer isso. Coça a língua mesmo. Mas hoje, para a gente poder fechar esse assunto, queria que você explicasse para a gente como vai terminar essa história do anticristo, como termina, porque eu sei que no próximo programa vai ser visão panorâmica. Eu queria que você falasse para a gente. A Bíblia diz que ele vai se voltar contra esse sistema religioso, chamado de Grande Babilônia, capítulo 17 de Apocalipse. Aí ele vai para Jerusalém, com a ajuda de representantes de todas as nações. Hoje nós temos a ONU, nós entendemos isso. Representantes de todas as nações, para acabar com os judeus de vez, porque os judeus sempre existiram. Alguém já disse que os judeus são uma raça imortal, porque eles sempre existiram, ninguém consegue destruí-los. Então, o anticristo, ele cerca Jerusalém e eles se armam e se organizam para impedir a volta de Jesus. Só que a Bíblia diz que Jesus entra em cena, aparece gloriosamente, prende o anticristo e o falso profeta. Então vamos deixar para você contar toda essa história no próximo programa? Só para terminar. Eles são lançados no lago de fogo, porque muita gente faz confusão. Mas Satanás será preso, ele não será jogado no lago de fogo. Ele será preso por 1000 anos. Mas nós vamos então fazer o que você pediu, dar uma panorâmica sobre o livro de Apocalipse no nosso próximo programa, não é? Mas é muita coisa, não é, para falar em pouco tempo, né? Mas nós vamos orar agora, pedindo a Deus que nos prepare para esses dias, né? Porque dias difíceis virão para nós, mas graças a Deus nós temos promessa de livramento. A igreja fiel. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por este momento, quando podemos, ó Deus, falar daquilo que há de vir. Só pedimos ao Senhor que nos ajudes a permanecer fiéis até o fim e que a tua bênção repouse sobre cada um daqueles que estão vendo este programa e nos dê mais da tua graça, mais da tua sabedoria, e que nós tenhamos, ó Deus, uma unção de continuidade para nunca desistirmos da grande e maravilhosa salvação que recebemos através de Jesus. Obrigado por tudo, obrigado, ó Deus. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor. Amém. Amém. Muito bom, viu? Muito bom conversar com você sobre Apocalipse, mesmo porque você é apaixonado. Fica até difícil da gente, às vezes, acompanhar algum detalhe, né? Porque são muitos detalhes. Mas quando a gente compreende direitinho, é muito bom entender estas coisas, porque a harmonia da Bíblia é uma coisa perfeita, incrível, incrível. Não é? Então, vemos você no próximo programa. Se ficou alguma dúvida, você manda para nós a sua pergunta e escreva aí abaixo para que a gente possa responder a sua pergunta e tirar a sua dúvida. Amém. Um abraço para você. Um abraço. Deus abençoe.